Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês falando, mais um vídeo, mais uma reflexão, mais uma história da Bíblia, mais uma revelação da palavra. Hoje, dia 30 de novembro de 2023, Deus continua sendo o mesmo, porque Ele era, Ele é e há de ser para sempre. Deus seja louvado nesse dia, estou muito feliz hoje. Hoje eu completei 3 dias, 72 horas de jejum, agora às 9 da noite, são quase já 8 horas, então daqui um pouquinho. Foi uma vitória para mim, eu estou muito feliz porque eu sempre fazia jejuns de 24, algumas vezes fazia de 48, e é uma área assim, querido, que eu sei que para muitas pessoas que de repente vão assistir esse vídeo, vão falar assim, Cleiton, jejum de 1 dia, de 2 dias eu faço brincando, mas para mim um jejum de 3 dias é um desafio. Então eu fiz somente na água, né? Na água, tomei ontem uma aguinha com limão só na tarde, num discipulado com o meu irmão, e estamos firmes na rocha. Gente, eu tenho que falar para vocês, se vocês não têm o costume de jejuar, comecem a fazer essa prática, porque foi uma ordenança de Jesus. Quando os fariseus chegaram a Jesus e falaram assim, os discípulos de João jejuam, os discípulos nossos jejuam 2 vezes por semana. E os teus, por que comem igual uns beberões, igual uns comerões, né? E Jesus falou assim, eles jejuam porque o noivo ainda não foi tirado deles. Mas o dia que o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. Então o noivo foi tirado. É esse tempo que nós estamos esperando Jesus voltar. Então esse é um tempo de jejuar, sim. E Jesus começou o ministério dele jejuando 40 dias. E tem pastores que chegam a 40 dias, pastor Luciano Subirá, pastor Luiz Hermínio, outros pastores e muitas pessoas que estão aí que não são conhecidas no meio, que fazem essa prática de jejum, e eu sei que Deus é maravilhoso para cumprir e fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós estamos fazendo a vontade do Senhor, matando a nossa carne, nós estamos buscando o Espírito. Nesses 3 dias, querido, aconteceu muitas coisas. De eu entrar nas casas das pessoas, através do meu trabalho, através do meu serviço, as pessoas se abrirem, e eu pregar, e eu orar, pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram curadas, milagres aconteceram. Por quê, querido? Porque eu me dediquei a colocar a prioridade que é o reino do Senhor antes de tudo. Eu coloquei ali o reino de Deus nesses 3 dias, eu busquei o Espírito. Quando eu tô na carne, às vezes eu entro, o que quer dizer que eu tô na carne? Deixa eu explicar para vocês, né? Tô na carne é que eu não jejuei, eu não orei pouco, não fiquei aqui louvando ao Senhor. Eu entro para dentro da casa das pessoas e saio e não acontece nada. Mas quando eu estou jejuando, querida, as coisas fluem. E até no meu trabalho, as vendas aumentam, eu trabalho menos e produzo mais. Então, o jejum, ele é uma bênção, querido. Ele é algo assim do Senhor para as nossas vidas. E eu quero dizer para você começar a praticar essa área, amém? A palavra não é essa, então a palavra está lá em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 10, dando sequência. Então, no último vídeo, né, se você não assistiu, está aí no nosso canal, você pode assistir. A gente falou sobre a saída de Jacó da casa de Isaac, por causa que Esaú planejava matá-lo, né? Então, Jacó obedece aos seus pais e segue viagem. E está escrito assim: E Jacó saiu de Berseba e foi à direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. Aí ele tomou algumas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e a Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas.
E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Então, querido, nós podemos observar aqui que o Senhor, ele apareceu, né, a Jacó. Jacó, ele parou no meio, num determinado ponto do caminho, ali nos primeiros dias de viagem, eu acredito, e colocou pedras, né, para fazer como travesseiro. Meu Deus, querido, aqui nós já vemos assim algo totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Ele poderia ter colocado uma roupa que estava na sacola, eles poderiam ter achado sei lá, umas folhas, mas ele decidiu colocar uma pedra, né? Uma rocha, né? E quem que é a rocha da nossa salvação? Jesus Cristo, né? Jesus é a rocha, a casa que está construída em cima da rocha, ela não se abala, porque ela é uma casa construída em cima de Jesus. Agora a casa que está construída em areia, vem o vento e vem a tempestade e derruba a casa, né? Então, por várias vezes, Jesus é pronunciado na Bíblia e ele mesmo se define como a rocha, né? Quando Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Ele fala, nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas sim o meu Pai que está no céu. Eu darei a chave, né? E sobre esta rocha edificarei, tu és Pedro, e sobre ti darei a chave. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, esta rocha, não Pedro, esta rocha, ele está falando esta, não essa. Esta, ele está falando dele mesmo, né? Só você entender um pouquinho de português que você vai entender a linguagem gramatical. E depois disso, Pedro, né, ele foi primordial lá depois da morte de Jesus e tal, para cumprir com aquele chamado. Então, querido, nós olhamos aqui que primeiramente ele deitou sobre Jesus, deitou sobre a rocha, deitou ali o cabeça dele descansando na rocha da nossa salvação. A partir do momento que ele faz isso, né, a Bíblia, toda ela aponta para Jesus, Deus, através de um sonho, né, mostra para ele uma escada de anjos descendo e subindo do céu. E Deus lá na ponta. Então, eu acredito assim, querido, que ali é mais uma visão, né, do que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Os anjos descendo e subindo, Jesus lá nos altos esperando, né? E ele teve essa visão, então Deus, através de um sonho, então Deus fala, querido, através de sonhos, a Bíblia fala, através de visão, através dos profetas, através da palavra. Eu acredito que toda profecia ou visão, ela tem que estar embasada na palavra, senão ela não tem validade no mundo espiritual, né? É uma visão que você vai prosperar, mas qual que é o embasamento da palavra que tem essa visão para você prosperar? Só para ganhar dinheiro? Não, querido, acredito que não. Tem um propósito para você prosperar. Amém? Que você tenha entendimento que Deus aqui também teve uma reafirmação daquilo que Jacó iria viver. Daquilo que Jacó passou até ali, né? Deus veio para reafirmar, né? Ele diz assim, em ti tua semente, né? A terra em que estás deitado darei a ti tua semente. E eu espalharei para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus confirmou tudo aquilo que tinha falado para Isaac e para Abraão, através para Jacó, né? Então, muitas vezes Deus ele vai nos falar através de sonho, nos confirmando algumas coisas, nos orientando, talvez uma exortação, talvez uma palavra de revelação, talvez uma palavra de bênção, daquilo que está por vir, né? Em nome de Jesus, eu quero que você tenha entendimento, querido, sobre essa palavra. E aí, após esse episódio, o Jacó, ele pega aquela pedra que ele estava deitado, então que era Jesus, põe de pé, né? E derrama óleo em cima. Então ali ele estava ungindo Jesus, né? O patriarca da nação estava ungindo Jesus e fez um juramento a Deus, colocando o nome daquele lugar era Luz,
passou a ser Betel, a casa de Deus. Então eu acredito que Deus também fala nessa hora que a casa de Deus há a luz e as trevas não prevalecerão, né? E ele fez um juramento, lá no 20 fala assim, e Jacó jurou o juramento dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesse caminho, que eu vou e me der pão para comer, vestes para vestir. Pão está falando sobre Jesus, veste está falando sobre santidade, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz. Então ele está saindo de uma situação adversa, mas ele quer voltar em paz. Ele não quer voltar tendo que brigar com o irmão, ele quer voltar em paz. Então que o Senhor seja o meu Deus. Aqui fala da volta de Jesus. Quando Jesus morreu, querido, Jesus morreu na cruz do Calvário, por os religiosos mataram Jesus, por ele se dizer filho de Deus. Então ele não foi em paz. Nós que somos irmãos mais novos de Jesus, crucifiquemos Jesus, as pessoas que estavam aqui, né? E quando ele vai voltar com uma herança, ele vai voltar com glória, com os seus filhos, que são as pessoas que já estão com ele nesse momento, né? Com os servos, com as servas, que seriam os anjos, né? E esta pedra que eu tenho posto como pilar, então pilar é Jesus, né? Será a casa de Deus. Ali quando Jesus descer na Nova Jerusalém na terra, será a casa de Deus e nós vamos subir lá para adorar com o nosso corpo glorificado. Amém? Que Deus te abençoe então nesse dia, que você saiba que o Senhor ele fala com você através de sonhos, que você saiba que de repente esse momento ruim que nem Jacó estava passando é uma etapa que vai vir momentos bons e que você tenha esse entendimento que Deus está no controle de todas as coisas, não perdeu o controle de nada, está inclusive no controle da sua vida. Só que você tem que deixar ele agir. Se você ficar murmurando e só vendo as coisas erradas, querido, as coisas não vão agir. As coisas não vão melhorar. Vejam as coisas boas e comece a agradecer. Porque no pouco que ele te coloca, depois, se você for fiel, ele te colocará no bastante. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.